Olá, sejam bem-vindos à minha casa. Hoje a Eliane muito feliz, graças a Deus, né? Bem de saúde e com 3 filhos maravilhosos, todos bem colocados aí no mercado, né? Eliane, eu conheci o Dr. Paulo, acho que foi em 2004, 2005, por aí. Eu era analista de recursos humanos do Banestes. Eu começando a pesquisar, um dia eu achei alguma coisa sobre Dr. Paulo através de pesquisa mesmo. Chamou ele para fazer uma entrevista, ele tinha uma proposta, veio com uma proposta totalmente diferente e que atendia completamente às nossas expectativas, que era de estar fazendo alguma coisa diferenciada. Falo com toda clareza, foi um divisor de águas dentro do banco, foi um divisor de águas. Primeiro, de você investir na consultoria, que para a maioria das pessoas é caro. No primeiro momento o pensamento é esse, porque a pessoa não consegue enxergar que a médio prazo aquilo que você investiu volta em dobro com um funcionário trabalhando a todo vapor, trabalhando bem, trabalhando feliz, trabalhando sem preocupação, com foco na empresa, né? Deixando a família em casa sem problema, quer dizer, isso não tem preço. E eu trabalhava com vários programas. Um dos programas era de questões financeiras dos nossos colaboradores. E eu percebia que era uma roda viva. E eu percebia que comportamentos repetitivos, eles resultavam sempre em situações repetitivas. Ou seja, o empregado, ele endividado, ele não consegue pensar, ele não consegue trabalhar bem. Ele está indo trabalhar pensando como que ele vai pagar a dívida dele. E no banco tinha uma especificidade maior. Ele trabalhava com dinheiro, ele via dinheiro todos os dias. Então, assim, era um desafio muito grande. Quer dizer, eu mexo com dinheiro e eu não tenho dinheiro. E aí ele vivia numa falsa realidade. Nós começamos a perceber que não era a questão do salário. Isso foi uma coisa que a gente descobriu quando a gente foi fazer o levantamento. Nós vimos claramente, documentalmente, que o camarada ganhava R$1.000, ele estava endividado. O camarada ganhava 5 mil e ele estava endividado, ele ganhava 10 mil, ele estava endividado. Ou seja, não era o quanto ele ganhava, era o comportamento dele frente ao dinheiro. Era a história de vida dele que fazia isso. Que o grau de endividamento, ele passava do servente ao gerente. E aí isso foi um impacto muito grande. Porque até então, a impressão que se tinha da empresa é que os endividados eram aqueles que ganhavam menos e gastavam mais. E aí eu mostrei que isso não era verdade. O terceiro ponto, ele não estava endividado com linhas de créditos oficiais. Ele estava endividado com agiotas. E esses, ninguém consegue mensurar o que são capazes de fazer. E aí teve um caso emblemático que eu acompanhei, que foi de um funcionário que ele estava tão endividado, tão envergonhado das dívidas dele, que ele desistiu de viver. Então, assim, isso foi péssimo, isso foi horrível. E aí, assim, eu fiquei muito triste com essa situação, todos nós consternados. E o banco realmente, ele falou, não, nós precisamos fazer alguma coisa, isso não tem cabimento, né? Eu estou contando essa realidade desse banco, mas assim, é o que acontece todos os dias e que provavelmente as empresas nem ficam sabendo, né? Porque às vezes não pode ter certeza que isso impacta muito dentro das empresas, muito, muito. O grau de endividamento do colaborador, ele não vai falar, provavelmente ele não vai expor, mas ele é um grande problema para as empresas. Anos anteriores, a gente já tinha feito campanhas, né?
economizar para não faltar, coisas que na verdade a gente percebia que deixava o colaborador mais para baixo ainda, porque ele era culpabilizado, o tempo todo ele era culpabilizado pela situação que ele estava. E foi aí que a gente começou a pensar nessa posição, mas já tínhamos tentado várias vezes. Mas eu não tinha competência para trabalhar com isso, né? Foi quando a gente percebeu que tinha que contratar uma consultoria séria, alguém que fizesse realmente diferença, porque o funcionário começa a não conseguir produzir de forma certa, começa a errar, ele comete erros, porque ninguém consegue ficar com a cabeça boa. Aquela historinha de dizer, saí de casa, larguei meus problemas em casa e fui para o trabalho, isso é balela, a gente sabe disso, né? E foi aí que a gente começou a pensar nessa posição, mas já tínhamos tentado várias vezes. Como? Assim, aí ele falava, olha, a minha ideia não é que ele vê o colaborador como um derrotado. Eu lembro dessa fala de ele não é um derrotado, ele é um trabalhador e ele é merecedor de uma vida com qualidade. E quando ele falou isso, e era tudo que eu acreditava, e eu falava, gente, é verdade, né? Ele está trabalhando, ele merece. E aonde está o gargalo, doutor Paulo? Aí ele falou assim, ele precisa abrir a vida dele, ele precisa de descobrir o que faz ele não progredir, o que faz ele não alavancar a vida dele. E é esse o trabalho que eu quero fazer. A proposta era de cuidar do colaborador. Começamos a pensar como trazer essas pessoas. Eu não posso expor. Eu não posso chegar e falar assim, olha, colaborador, é você. Ele tem que vir. E era uma das coisas que o doutor Paulo falava. A primeira coisa que tem que acontecer é ter vontade. O resto deixa comigo. Depois nós fizemos várias palestras no auditório para todos os servidores, todos os colaboradores, todos os empregados. Quem quisesse assistir. E a palestra não tinha nenhuma denominação de endividados, de problemáticos. Muito pelo contrário. As palestras eram para você alavancar a sua vida financeira. Era para você crescer na sua vida financeira. Então a gente não deu nenhuma conotação de que a gente estaria fazendo trabalho com pessoas problemáticas e endividadas. Essa era a sacada do Dr. Paulo, de transformação. No início do projeto, o nosso objetivo primeiro era dar qualidade de vida aos empregados, porque isso significaria lucro para a empresa. Porque um empregado bem, ele vai produzir melhor. Isso é factível, isso é fato, não tem como mudar, né? Como eu tinha falado, não adianta você dizer que você vai trabalhar e larga seus problemas em casa, que isso não existe. E aí, sim, nós não só atingimos a pretensão inicial, como a gente superou, porque nessa época de 2004, os bancos estaduais estavam passando todos por situações muito difíceis e prestes a fechar, a privatizar e etc e tal. E isso aí foi uma conquista impressionante, porque se você pensar bem, eu estou falando de um banco que ele lucra cada vez que ele empresta. E não tem assim melhor credor do que o próprio funcionário, porque o dinheiro dele está ali dentro. Ele bateu na conta, já está saindo. Então, assim, o resultado foi tão positivo em termos do resultado para o banco, no sentido de produtividade, de melhoria no trabalho, de problemas de relação, que essas outras coisas que vinham sendo concedidas para tentar melhorar a situação financeira do empregado, elas foram cortadas aos poucos. Aí, quando comecei a trabalhar com o Dr. Paulo, eu não tinha assistido a palestra, envolvida com outras coisas, etc, etc. E eu comecei a ver os empregados chegarem até mim e falar, Eliane, assim, o que é aquilo? Assim, posso assistir de novo? Posso trazer meu filho para assistir a palestra? Posso trazer meu marido? Aí eu falei, cara, eu vou lá assistir esse negócio.
porque tem alguma coisa aí que está acontecendo e eu não sei o que que é, né? Eu vou assistir. E comecei a assistir a palestra dele. E aí ele chamou um voluntário. E eu confesso para vocês, assim, com muita tranquilidade, eu não tinha problema financeiro, né? Eu não tinha endividamento. Eu não estava nesse grupo aí. Só que aí eu falei, ele falou, preciso de um voluntário aqui. Eu falei, a coordenadora do projeto, vamos lá. Quero aprender, quero viver isso aí. E aí, eu lembro bem disso. Eu tinha muito conhecimento, já tinha especialização e eu tinha vontade de ter dinheiro, ter mais dinheiro. E aí, nesse exercício que eu fui fazer com ele, foi que quando ele começou a fazer o exercício, eu liguei, porque eu tinha esquecido disso tudo. Eu não podia evoluir, eu não podia crescer. Eu tinha que ficar naquele patamar de não passar nenhuma dificuldade, etc, etc, criar meus filhos, mas não podia crescer. E foi ali o pulo do gato. Que aí o Dr. Paulo falou assim, Eliane, vamos embora. Aí comecei a projetar e ver que não tinha sido uma escolha equivocada, né? A minha, muito pelo contrário. Nesse mesmo ano de 2004, eu fiz uma prova para o mestrado. Nesse mesmo ano de 2004, eu comecei a dar aula. Foi 6 meses, assim. Eu comecei a dar aula, que era uma coisa que eu sempre gostei, e fui fazendo as coisas que eu gostava. Fui fazendo o que eu gostava e comecei a assumir também, a partir de 2004, comecei a assumir cargos, que era uma coisa que eu não fazia. Minha vida mudou de 2004 para frente, eu fui conseguindo evoluir. Enxerguei essa crença. Você imagina, ela me acompanhou de 1976 a 2004. Assim, eu tinha potencial, eu tinha competência, eu tinha capacidade, eu tinha vontade e eu me recusava a crescer. Eu me recusava a crescer. Eu venho falando com a minha filha, que é engenheira, muito bem colocada no mercado, e eu sempre acreditei que ela precisava dessa consultoria. E eu tenho falado com ela há mais de ano. Quando chegou agora há pouco tempo, ela falou assim, mãe, tem como eu marcar uma consultoria com o Dr. Paulo? Eu falei, olha, só você ligar para ele. Ela fez a consultoria e aí a minha filha é bastante reservada e ela foi para a primeira entrevista com o Dr. Paulo. Eu imaginei que em 40 minutos ou 1 hora ela estaria de volta, porque ela é resumida, ao contrário de mim. E aí deu 1 hora, 2 horas, 3 horas... 4 horas eu falei, bom, eu vou ser aquela mãe chata, né? Alô, mãe, tô na consultoria ainda. Eu falei, pronto, ganhou ela. Agora já era. Agora ela já era. E aí ela fez as sessões com o Dr. Paulo, não faltou nenhum dia, tipo... E outra pessoa eu estou convivendo. Eu recomendo, e não só recomendo a consultoria pessoal, tá entendendo? Mas das empresas, porque você consegue pegar um leque muito maior de pessoas, né? Você consegue transformar a empresa e através de pessoas. Então eu recomendo plenamente, acho que sou muito suspeita em falar, mas eu tenho que falar, porque se eu não tivesse acreditado em 2004, eu não estaria aqui tendo uma filha fazendo consultoria há 6 meses. Não tenho, acho que 6 meses. Se eu não acreditasse, se eu não visse a evolução, né?